Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos hoje bater um papo sobre TDAH. Vamos aguardar a chegada de algumas pessoas para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o conhecido TDAH. Sou o professor Wilson Cândido, estou com vocês já há algum tempo nas lives pelo Instagram, em cursos online pelo YouTube, em diversos momentos de conversa, levando formação a todos os lugares, a todas as pessoas que estão buscando, que estão interessadas em informação, né? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse quadro diagnóstico, ainda sem assistência por parte do contexto da educação especial. Infelizmente, a gente tem conversado sobre isso, numa demanda muito grande de alunos em condição de TDAH, representando um percentual de 5 a 8% dos alunos em idade escolar. Algumas pesquisas apontam até 13% dos alunos em idade escolar, possivelmente dentro da condição para o TDAH. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o TDAH, mostrando quais são os principais sintomas de destaque para essa configuração diagnóstica e como pode-se trabalhar o contexto de encaminhamento, né, para a busca pelo diagnóstico médico, além de sinais que evidenciem essa condição diagnóstica. Vamos falar hoje sobre os principais sinais, sobre a escala SNAP-4, que é o primeiro ponto de partida para se buscar identificar sinais de TDAH, além de outros critérios que são importantes por parte do neuropediatra, do psiquiatra infantil, para fechar essa condição diagnóstica cada vez mais presente e que representa ainda um prejuízo muito grande nos contextos de aprendizagem, de socialização, especialmente pela falta de assistência. A escola, em sua recepção a todos os alunos, teria por obrigação criar ferramentas acessíveis, adequações curriculares, flexíveis a todos os alunos, independente de qualquer condição diagnóstica. Porém, ainda temos diversos relatos familiares de resistência por parte de alguns professores, de alguns gestores, né, nessa flexibilidade acerca dessa inclusão que a gente tanto defende. Lembrando que, quando a gente fala de inclusão, não estamos falando apenas das pessoas com deficiência. Estamos falando de qualquer pessoa em sua condição de diversidade. Quando a gente fala de inclusão escolar, estamos falando de todos os alunos, né, que se apresentam de alguma forma nesse universo heterogêneo. A escola é um espaço heterogêneo em sua configuração. Portanto, todos têm direito à matrícula, todos têm direito a acesso, todos têm direito à adequação curricular de pequeno porte, que é uma competência do professor, todos têm direito a ajustes na sua forma de apresentação de conteúdos, de atividades, de avaliação, né, desde que assim o professor observe como cada sujeito se manifesta em processo de aprendizagem, de comportamento e assim flexibilize estratégias adequando situações a esse sujeito. Ainda não temos isso acontecendo em sua totalidade. Temos escolas extremamente inclusivas, profissionais dentro das escolas extremamente acolhedores a todos aqueles que precisam de qualquer ajuste, mas ainda temos muita resistência por parte de alguns profissionais. A gente tem falado de acessibilidade. E no contexto de inclusão escolar, a barreira estrutural, física, é a que menos importa. A que mais tem criado dificuldade para esse acesso são as barreiras atitudinais. E quando a gente fala de um aluno que tem um comportamento que desorganiza a turma, que tem um comportamento que desconforta o professor, que levanta, que pergunta,
que vai e vem se mexendo porque é uma necessidade nesse caso, é um aluno que possivelmente incomoda. E ele vai chegar a todos os espaços, né, de atendimento clínico ou institucional. Estou vendo aqui começando a chegar os meus alunos da pós-graduação, Cláudio, né, das turmas de pós-graduação em neuropsicopedagogia, em psicopedagogia, em autismo, em gestão escolar, em atendimento educacional especializado, em psicomotricidade, turmas essas que eu coordeno, ainda nessa turbulência aí de presencial e online, né? Bom, vamos começar apresentando o professor. Eu não estou conseguindo identificar o nome. Quais as provas e os testes para avaliar o TDAH? Vamos lá. A gente vai começar já, mostrando para vocês uma das principais escalas de avaliação para o TDAH, que é o SNAP-4. A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. O SNAP-4 ele tanto pode ser aplicado por profissionais de ordem geral, como também pelo profissional da área médica, o neuropediatra ou psiquiatra infantil, que irá fazer a complementação com essa escala de outras observações. Para o médico, a escala de avaliação, não só para o TDAH, como para todas as condições de transtornos do neurodesenvolvimento, é o DSM-4 e CID-10, ou, mais atualizado, DSM-5 e CID-11. As escalas que são liberadas, que não precisam ser pagas para uso, elas podem acontecer de diversas formas. A mais utilizada para o TDAH é o SNAP-4, assim como a mais utilizada para o autismo é a escala CARS, o MCHAT. Então, tem diversas escalas que você pode utilizar. O fato é que a gente precisa entender, quando eu falo de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, eu estou falando de uma condição de funcionamento cerebral, um transtorno do neurodesenvolvimento, um dos transtornos do neurodesenvolvimento, que se justifica enquanto apresentação sintomática, né, nos comportamentos, nas dificuldades atencionais, em função de um prejuízo no funcionamento cerebral, em especial em uma região chamada córtex pré-frontal. Essa região aqui que começa atrás dos olhos e vai até a metade da nossa testa. No lobo frontal, temos essa área pré-frontal, que é uma área importantíssima, cada vez mais estudada hoje, no tocante ao entendimento acerca do que chamamos funcionamento executivo, que é a nossa capacidade de atenção, atenção seletiva, atenção sustentada, atenção dividida, né? Que é um prejuízo muito presente no TDAH. Além da atenção, é uma outra área importante para que o uso da memória operacional, ou memória de trabalho, ou memória de curto prazo, que é aquela memória que a gente precisa guardar as informações enquanto está realizando uma tarefa. Que essas informações usadas a curto prazo, enquanto eu executo uma tarefa, ela precisa ser armazenadas nesse curto espaço de tempo e conforme o significado dela, ela pode ser lançada para uma memória a longo prazo. A gente sabe que é muito comum no TDAH o esquecimento, né, em função desse prejuízo atencional e de memória. Armazena, mas a evocação dessa memória ela é comprometida em função do prejuízo nessa região cerebral, tá? Eleusa, a aula fica salva assim, tá? Uma outra situação desse funcionamento do córtex pré-frontal é quanto à flexibilização de estratégias mentais, o planejamento mental para a resolução de problemas. Uma dificuldade muito comum no TDAH que leva a ações impulsivas, a responder antes de se completar a pergunta, a responder sem pensar, sem ponderar, né? Sem mensurar as possibilidades como consequências de uma ação que não foi pensada. Outra situação muito importante nessa região é o que chamamos de controle inibitório, tomada de decisão, freio de comportamentos, né? O chamado freio inibitório, frente a situações diversas, além de fluência, categorização. Então, são diversos subdomínios do funcionamento executivo que estão em prejuízos no TDAH, no autista, na pessoa com deficiência intelectual, nos transtornos específicos da aprendizagem, e isso compromete o aprendizado, compromete a autorregulação comportamental e compromete diversas outras situações nos contextos sociais, que a gente chama de demandas sociais,
causando aí prejuízos de adequação nessas situações. Por isso está dentro, né, a função executiva e o córtex pré-frontal estão dentro hoje do que chamamos de córtex afetivo, sistema límbico motivacional, que a gente chama de cérebro social, que é essa capacidade de autoajustar-se às demandas sociais a partir desse perfeito funcionamento. Sem contar que a gente ainda tem aí situações sensoriais, que no TDAH não é tão significativo enquanto prejuízo, mas em outras condições diagnósticas é muito significativo. Então, quando eu falo de TDAH, as três principais situações que eu vou observar enquanto sintomas base é déficit atencional, ações impulsivas e agitação psicomotora. Então, desatenção, impulsividade e hiperatividade. Esses três elementos, eles terão diversas formas de identificação para cada um dos três. Por isso, o DSM-5 ele traz uma nova configuração do TDAH, né, que a gente conhecia no passado o DDA, na realidade nunca existiu. O que existe é o TDAH com predomínio da desatenção, chamado desatento, onde ele tem menos impulsividade, menos agitação motora, mas tem um prejuízo atencional. Nós temos o TDAH impulsivo e hiperativo, que é o chamado TDAH misto. E temos o TDAH que tem desatenção, impulsividade e hiperatividade, que é o chamado TDAH combinado, com predomínio das três situações. Lembrando que esses sintomas que a gente está colocando, eles devem acontecer antes dos 7 anos de idade, tá? É um dos critérios para o diagnóstico. Antes dos 7 anos de idade, ele deve estar presente por pelo menos 6 meses de apresentação, né? A criança tem que ter essa apresentação, e deve acontecer em 2 ou 3 ambientes diferentes. Então, não pode ser uma situação isolada para a classificação do TDAH, tá? Então, é interessante entender, está dizendo aqui que trabalha no Chile 2 anos com um aluno com TDAH e teve muitas dificuldades no aprendizado da leitura pela desatenção. Sem contar que a gente ainda pode ter aí TDAH com dislexia, com descalculia, com disgrafia, com desortografia, enquanto condição comórbida, né? Além disso, ele teve o que? Não entendi. Fortaleza na área físico-motora. Problemas motores. O TDAH, no geral, pelas ações e comportamentos, ele pode ter um prejuízo psicomotor bem acentuado. Descoordenação motora, bate nas coisas, derruba as coisas com facilidade. Pode ter um prejuízo na psicomotricidade, que é interessante no trabalho voltado a esse fim, tá? Bom, aí, quando a gente fala dessas três situações e nesses requisitos básicos para o diagnóstico, eu não posso só olhar uma criança agitada e achar que ela tem TDAH, tá? Eu tenho que pelo menos ter 6 sintomas presentes da desatenção, da impulsividade e da hiperatividade para pensar numa condição diagnóstica, que não sou eu que vou dizer, não é você que vai dizer, mas uma avaliação com um profissional competente a esse fim, como um neuropediatra ou um psiquiatra infantil, que é quem tem formação para fechamento de diagnóstico. A gente pode levantar uma hipótese, fazer o encaminhamento, mas o diagnóstico propriamente dito, com o uso de classificação do CID, é de competência médica, tá? Então, para a observação de algumas situações do TDAH, se construiu o questionário chamado SNAP-4, que ele foi construído a partir dos sintomas observados pelo DSM-4, que hoje estão configurados no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é um documento elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. Esse documento ele traz o que chamamos aí de diversas condições de transtornos, de comportamentos alterados. Dentre eles, vem também um capítulo chamado Transtornos do Neurodesenvolvimento, classificando aí algumas condições que nós temos consideradas transtornos escolares como situações de destaque, por entendermos que são transtornos associados a funcionamento cerebral. Não é meramente uma questão psiquiátrica, mas sim uma condição de funcionamento cerebral em prejuízo que se reflete aí nos sintomas que a gente vai apresentar, né, enquanto condição diagnóstica para isso. Então, é um questionário que tem como ponto de partida alguns levantamentos de situações possíveis de se apresentar na pessoa com TDAH.
O diagnóstico, como eu disse, correto e preciso para o TDAH, só pode ser feito depois de uma longa entrevista familiar, que a gente vai chamar de anamnese, né, que é aquela coleta de informações sobre tudo que aconteceu desde a gestação até o momento atual, além de uma avaliação com um profissional médico especialista para esse fim, neurologista, psiquiatra, em especial psiquiatra infantil e neuropediatra. Então, muitos dos sintomas que o SNAP-4 vai observar, ele está composto em um grupo chamado de 18 sintomas do TDAH, que vão se dividir em desatenção, com a apresentação de 9 sintomas, pelo menos 6 tem que estar presente. Impulsividade e hiperatividade, com mais 9 sintomas, que tem que ter pelo menos 6 presentes, para que assim se possa pensar na classificação. Então, ao fazer a aplicação do SNAP-4, você vai marcar para cada pergunta, para cada item de observação, como esse sintoma se apresenta. Se ele se apresenta nem um pouco, só um pouco, se ele se apresenta bastante ou demais. Aí você vai tendo a intensidade de apresentação. Nem um pouco, só um pouco, bastante e demais. Então, por exemplo, não consegue prestar atenção a detalhes, tem dificuldade em manter a atenção em tarefas simples como lazer, parece não estar ouvindo quando chamam pelo nome, não segue instruções até o fim, tem dificuldades na organização de tarefas do dia a dia, evita ou não gosta de tarefas que tenha que demandar esforço mental produtivo, perde coisas necessárias com muita frequência, aí você vai marcando a intensidade disso, distrai-se com estímulos externos e é esquecido em atividades do dia a dia. Esses 9 primeiros sintomas são os sintomas considerados desatentos. Desses 9, pelo menos 6 precisam estar presentes para eu pensar num possível TDAH do tipo desatento. Lembrando que o SNAP-4 é a primeira observação. Aí você tem que observar depois a intensidade de apresentação dos sintomas, se por mais de 6 meses, em quantos ambientes se apresentam, se está na faixa etária inferior a 7 anos ou mais, que são os outros critérios de observação. Os outros 9 critérios estão ligados a questões impulsivas e de agitação psicomotora, como mexer as mãos ou os pés com frequência em situações que não pede esse movimento, sair do lugar com frequência em reuniões, em aula, que espera que você fique sentado por mais tempo, corre o tempo todo de um lado para o outro, está sempre agitado, até enquanto brinca ele está sempre agitado, ou tamborilando, ou cantando, não para, frequentemente parece que está a 1000 por hora, tem uma fala compulsiva, não deixa o outro falar, interrompe a fala dos outros, responde antes que a pergunta seja completa e aí acaba errando porque não esperou a pergunta ser completada. Filas, locais onde tem que esperar, ele acaba não conseguindo porque a tolerância é muito pequena. Interrompe as pessoas no meio da conversa. Então, isso está ligado a impulsos e agitação motora. Então, é bem interessante observar que esses 9 sintomas da desatenção e os 9 sintomas da impulsividade e hiperatividade, eles têm que acontecer pelo menos 6 de cada nessa apresentação que a gente vai mostrar já já, tá? Bom, aí eu tenho que entender se essa apresentação dos sintomas, de acordo com o SNAP-4, eles se apresentam pelo menos 6 itens como bastante ou demais enquanto intensidade, nos 9 primeiros itens, e aí vou pensar na possibilidade da desatenção, e nos outros 9 itens, se ele se apresenta bastante ou demais, para eu pensar na condição de impulsividade e hiperatividade. A desatenção, nesse caso, seria o TDAH do tipo desatento e a impulsividade e hiperatividade seria o TDAH do tipo misto. Ou, se vier tudo junto, seria o TDAH clássico combinado. Lembrando, o SNAP-4, que a gente mostrou aqui rapidamente, ele é útil para avaliar apenas o primeiro dos critérios, que é o critério A, para fazer-se o diagnóstico, que quem faz, mais uma vez reforçando, é o profissional médico. Existem outros critérios que devem ser observados para que não haja precipitação em pensar que uma criança cheia de energia venha a ser uma criança com TDAH. Tenha cuidado para a gente não classificar situações isoladas pensando num contexto que demanda uma observação maior, tá?
não se pode fazer um diagnóstico, não se deve fazer um diagnóstico de TDAH apenas usando o primeiro critério, que é o SNAP-4, tá? Então, o critério A seria o SNAP-4. O critério B seria a apresentação desses sintomas estão acontecendo antes dos 7 anos de idade ou até bem antes desse período. O critério C seria a recorrência de apresentação desses sintomas se dar em 2 ou 3 ambientes diferentes, em casa, na escola, em outros espaços de convivência. E esses sintomas apresentados, no critério D, eles trazem evidentes prejuízos no aprendizado enquanto vida escolar, nas relações sociais, nos contextos familiares, tá? E ainda, um critério E merece atenção especial, porque se essa criança tiver uma outra condição, por exemplo, depressão, ansiedade, algum transtorno mais específico, a própria deficiência intelectual, né, esses sintomas que a gente já observou anteriormente não podem ser pensados de forma exclusiva, porque aí tem uma outra condição que merece uma investigação maior. Então tem que se descartar outras situações antes de pensar no TDAH, a não ser casos em que o TDAH venha junto enquanto comorbidade, que é o caso que acontece muitas vezes em 44% dos diagnósticos de autismo que tem o TDAH como condição associada, tá? Então esses são os critérios. O primeiro critério é o critério A, que é o SNAP-4, enquanto observação para o entendimento acerca do TDAH. Eu trouxe aqui alguns materiais para vocês conhecerem, como por exemplo, esse baralho, que é um baralho com 122 cartas, que traz a observação para esses 18 sintomas em crianças e adolescentes. É um baralho bem interessante, onde além de trazer a possibilidade de identificação dos sintomas, ele traz dicas de intervenção, de orientação para trabalhar, né, no contexto clínico, institucional, a partir dessas situações observadas. Então, é um baralho que possui, 140 cartas, eu errei na quantidade, que elas estão distribuídas em 18 características importantes de acordo com o DSM-5, já atualizado. A gente tinha o DSM-4 que eu citei, mas esse já está atualizado com o DSM-5, trazendo aí a apresentação enquanto intensidade. É a primeira parte. A segunda parte consta de 122 cartas, completando as 140, que são cartas interventivas relacionadas ao funcionamento comportamental, emocional, escolar, familiar e social do transtorno na vida da criança e adolescente. Então, são 140 cartas, 18 delas para a identificação desses sinais que a gente apresentou aqui, que estão dentro do SNAP-4, aqui de acordo com o DSM-5 já, e mais 122 cartas para orientação ao profissional no tocante à intervenção nos contextos escolar, no contexto social, familiar, para crianças e adolescentes. Então, é um baralho interessantíssimo, né, para se trabalhar aí possibilidades com o TDAH. Um outro baralho similar a esse é o baralho TDAH na vida adulta. A gente sabe que pelo menos 50% dos sintomas do TDAH ainda permanecem na vida adulta. E aí um percentual maior, em alguns estudos, para aqueles casos que não foram tratados, que não tiveram assistência no contexto da infância e da adolescência. Aqui ele traz um pouco mais de carta, enquanto esse traz 140 cartas, esse traz 160 cartas, 18 cartas para identificação do TDAH, aqui já traz algumas diferenças, porque é na vida adulta, né? Aí você não vê aquele adulto que tem dificuldade em se manter no emprego formal, com regras, com horário, que muda de cursos o tempo inteiro, que tem dificuldades em manter relacionamentos duradouros, né? São várias situações que são observadas. E mais 142 cartas voltadas aí a estratégias de trabalho com a pessoa adulta com TDAH, no tocante aí a comportamento, emoção, vida profissional, familiar e social. Então são dois baralhos bem interessantes, TDAH para crianças e adolescentes, identificação e intervenção, e o TDAH para adultos, identificação e intervenção, tá? Os dois já estão atualizados de acordo com o DSM-5,
que é o último documento enquanto escala de observação médica para todas as condições voltadas a transtornos do neurodesenvolvimento, além de outros quadros de diagnósticos importantes, tá? Então, como a gente fechou aqui essa parte do SNAP 4, e vamos entender que alguns mitos foram criados em torno do TDAH, como o TDAH, aquele sujeito que não aprende. TDAH é super inteligente. Olha que interessante. Quando eu falo de prejuízo no córtex pré-frontal, eu estou falando de um prejuízo cognitivo, que se dá em função de prejuízos na integração das vias sensoriais e no funcionamento cerebral, de ordem geral, integrado a todas as áreas importantes para o aprendizado. Problemas de cognição não representam problemas de inteligência. Então, eu tenho um sujeito que é super inteligente, mas tem problemas de cognição, tem problemas no funcionamento cognitivo, nas chamadas funções cognitivas superiores, que são essas que a gente citou e tem repetido muitas vezes, voltadas a funcionamento executivo. Que não está apenas ligado a elas. A gente tem funções executivas, que são essas que eu citei, funções cognitivas, que são as gerais, voltadas aí às aprendizagens pelo uso das vias sensoriais, e temos as funções conativas, que é esse conjunto ligado à afetividade, que é extremamente importante quando a gente fala de tríade da aprendizagem humana, ou tríade funcional da aprendizagem humana, que na pessoa com TDAH a gente vai ver que está em prejuízo. Professor, ontem o senhor deu uma aula no curso de AEE, e as pessoas perguntaram se o TDAH não é público-alvo do AEE. Se ele for apenas TDAH sem nenhuma associação com qualquer deficiência, como eu disse lá no início da live, infelizmente ele não é contemplado pelo AEE. Ele deve ser contemplado pela escola, enquanto acesso, permanência com investimento que gere sucesso. Isso é inclusão. A AEE é um serviço de educação especial que contempla apenas alunos com deficiência intelectual, física, visual, auditiva, múltipla, altas habilidades de superdotação e autismo. Então, esse grupo ele é fechado enquanto grupo que recebe esse serviço particular de educação especial, que é o AEE, que acontece lá na sala de recurso multifuncional ou em centros de AEE. O TDAH, infelizmente, ele ainda é desassistido por esse serviço, salvo em alguns centros de atendimento que abrem esse espaço para o atendimento da pessoa com TDAH. Mas eu não posso pensar no TDAH dessa forma, porque eu tenho autistas com TDAH, esses serão contemplados pelo autismo, mas não pelo TDAH. Nós temos deficientes intelectuais com TDAH, surdos com TDAH, autohabilidosos com TDAH. Então a gente tem aí o TDAH, além de ser um diagnóstico independente, ele também pode ser um diagnóstico comórbido, presente em outras condições diagnósticas. Portanto, você que trabalha nas salas de recurso multifuncional, nos centros de AEE, não deve apenas se deter a estudar as deficiências, o autismo e a autohabilidade. Você tem que estudar síndromes infantis, transtornos outros escolares, TDAH e qualquer outra condição, porque elas podem vir junto daqueles quadros que são contemplados pelo serviço de atendimento educacional especializado, ok? Hoje a gente tem uma gama imensa de profissionais da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia que trabalham os processos de aprendizagem com alunos, seja criança, adolescente ou adultos, que precisam desse suporte porque o TDAH tem atrapalhado o seu processo de aprender desde sempre em função dessas situações de desatenção, de impulsividade, de prejuízos de retenção de informação na memória de curto e longo prazo, que é uma condição muito presente no TDAH. Daí demanda da abordagem desses profissionais, ou desses profissionais, psicopedagogo e neuropsicopedagogo, como sendo importante. Além também de ser um público muito presente lá na terapia ocupacional, Mayara Diniz, lá na Fono,
porque trazem aí dificuldades, né, prejuízos na capacidade de desenvolvimento funcional da linguagem, trazem prejuízos aí em questões outras de autonomia para a vida independente, porque a gente está falando de um conjunto de situações. A gente não pode pensar o TDAH apenas por esses sintomas que eu apresentei, porque ele vem junto com uma infinidade de outras situações que merecem uma atenção especial. Os sintomas de base são esses: desatenção, hiperatividade e impulsividade. Mas eu tenho aquele aluno que precisa de uma abordagem psicológica, aquele paciente que precisa de uma abordagem psicológica, porque se apresenta aí com instabilidade emocional, né? Condutas muitas vezes bem presentes para quadros de dificuldades com regras, com tolerância, com frustração, até agressividade em alguns casos. As situações aí de coordenação motora em prejuízo, precisando aí de abordagem terapêutica ocupacional, psicomotora. Então, a gente tem aí diversos sintomas que podem estar presentes no TDAH, que demandam aí desse olhar multidisciplinar enquanto situação, né, interventiva. Sem contar que nós temos aí uma outra condição diagnóstica muito interessante que se chama transtorno opositivo desafiador. Esse transtorno positivo desafiador, 65% dos casos tem o TDAH associado. Então, de novo, tem que trabalhar com a família, com abordagem psicológica, com abordagem comportamental. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês um baralho bem interessante que é baseado na terapia cognitivo-comportamental para criança a partir de 7 anos, que é um jogo de memória para trabalhar a reestruturação cognitiva, a limpeza dos pensamentos. Já que estamos falando de comportamento, é um recurso bem interessante, o baralho, a limpeza dos pensamentos, para trabalhar a partir da terapia cognitivo-comportamental, com alunos e pacientes com TDAH, com autismo e com outras condições de comportamento, como o TOD, né? Deixa eu ver que alguém perguntou uma coisa e eu deixei passar. Professor, onde tem uma boa pós em psicopedagogia? Na minha empresa, Mais Estímulos, tem uma pós excelente em psicopedagogia, em neuropsicopedagogia, em autismo, com turmas novas abrindo em abril, tá? Maria Campos, a Poliana respondeu aqui, né? Fiz a minha na Estímulos. Pronto, nós temos uma empresa de consultoria, que é a Mais Estímulos, que oferece curso de formação presencial, online, que é o que a gente tem feito desde o ano passado, com muita intensidade. A gente fez 6 cursos no ano passado online, já estamos no 6º curso agora, nesse semestre. E temos parceria com a faculdade do Maciste Baturité, que é a faculdade que certifica aí as nossas turmas de pós-graduação, né? O nosso polo, desse polo em parceria com a FMB, acontece no Colégio Pia Marta Montesi, onde também funcionamos com os nossos cursos de formação, além de um espaço para vendas de jogos educativos, livros. É um espaço bem bacana que a gente está parado presencial, retomamos algumas atividades em janeiro, mas tivemos que parar de novo em função do novo decreto e eu espero que em março a gente retome devagarzinho com todas as medidas de segurança, tá bom? Bom, de novo, a gente mostrou todo esse arsenal de situações do TDAH que traz problemas comportamentais, que traz prejuízos no rendimento escolar, que é uma grande preocupação por parte de pais e professores, né? Porque não tratado, a gente vai ter aí possibilidades de problemas sociais, problemas afetivos, problemas na vida adulta, né? Enquanto funcionamento e profissão. Por isso, merece uma atenção especial desde cedo, para que não se deixe o tempo passar e as dificuldades venham a ganhar uma dimensão maior. Olha, é um assunto interessante falar sobre o TDAH, que a gente ainda tem um outro mito que é muito recorrente, que é aquele ligado à medicação, à medicalização, né? Quando eu falo de prejuízos no sono, inquietação, sono de baixa possibilidade para um relaxamento maior, sonos interrompidos, né? Sono interrompido, aquela pessoa que se mexe a noite inteira, que não tem uma qualidade de sono, que acorda várias vezes, que por conta disso passa o dia inteiro cansado, porque não houve uma qualidade de sono adequada para a reposição de energia. Durante o dia a dia se apresenta com desatenção, com
com tendências à hostilidade, pela baixa capacidade de lidar com perdas, com frustração, né? Chegando até a ser agressivo em alguns casos, não é uma regra do TDAH ser agressivo, mas em função de uma tolerância muito pequena, em algumas situações pode vir a apresentar um quadro agressivo. Então, em função de tudo isso, que compromete o trabalho de quem está em sala de aula, facilitando o processo de aprendizado, se faz necessário, sim, em muitos casos de TDAH, assim como muitos casos do autismo, né, Estela Maris, Beth, Marta Batista, se faz necessário medicalização, sim. Tem que acabar com esse mito de que o remédio atrapalha o crescimento, que o remédio vai causar dependência, que o remédio isso ou aquilo. A medicalização é uma necessidade para que alguns sintomas comportamentais, alguns sintomas como, por exemplo, de convulsões, alguns sintomas de prejuízos outros associados possam ser minimizados e outras estimulações possam acontecer, chegando a trazer resultados positivos a esse sujeito. O remédio não vai fazer o TDAH desaparecer. O remédio não faz o autista deixar de ser autista, mas ele melhora a condição comportamental ou comórbida associada, facilitando que os profissionais das equipes de intervenção clínico-institucional eles possam trabalhar estímulos coerentes que garantam aí o desenvolvimento desse sujeito nas áreas que são importantes a ele. Quanto mais presente esses sintomas estiverem, em função da não medicalização, quando há necessidade disso, mais difícil é um trabalho fonoaudiológico, terapêutico, pedagógico, né? Porque eu preciso desse paciente ou aluno centrado, atento, envolvido, para que eu possa estimular corretamente. A estimulação cognitiva só vai funcionar se eu estiver aberto para receber. E enquanto eu estiver agitado, disperso, eu não vou conseguir estar pronto para receber qualquer estímulo. Portanto, esse mito da medicação tem que acabar. A gente ainda tem muita resistência familiar em função desse mito. A Beth está dizendo que melhora na terapia, melhora em casa, né? Em termos de comportamento, melhora em tudo e você vê uma diferença. Aí alguém vai dizer assim, Beth, mas meu filho tomou e ficou pior. O remédio, ele é receitado, mas ele não é preciso em todos os casos. Por isso, o médico precisa de um feedback. Ele pode ter uma dosagem maior em um paciente, menor em outro. Ele pode usar uma quantidade de miligramas menor em um e maior em outro, tá? Ele pode ter uma combinação dessa medicação com outra medicação. Ele pode sugerir uma medicação fitoterápica. Cada paciente é um organismo. Cada organismo demanda, né, de um acompanhamento até se chegar a uma dosagem precisa. O médico leva em conta a idade, leva em conta o peso, leva em conta a estatura para pensar numa dosagem. Mesmo assim, ele ainda precisa acompanhar junto da família como foi o resultado dessa dosagem e se ela vai precisar ser aumentada ou diminuída ou combinada com outro medicamento para se chegar a uma dosagem que o organismo receba bem e traga resultados favoráveis. A gente sabe que para o TDAH, a medicação mais utilizada é aquela à base do metilfenidato, que a gente conhece vulgarmente como Ritalina, que tem aquela que é 10 miligramas, que a gente sabe que o efeito, né, dura até 4 horas no organismo. Tem aquela que é a LA tipo Concerta, que o efeito dura de 6 até 8, 10 horas. E tem outros medicamentos que duram mais, mas são preços muito diferentes, né? E aí cada família vai se adequar a essa condição aí de acesso à medicação, seja ela recebida pelos órgãos públicos ou até aquela que a família tem que comprar, né? Então, cada situação merece uma atenção especial, né? A Poliana está falando que melhora o sono, e também tem a questão de ser contínuo, exatamente. E se é uma medicação prescrita para ser tomada todos os dias, ela é para os sintomas que se apresentam na pessoa com qualquer diagnóstico. Ela não é para a escola, não é para ser dada no dia da escola apenas e depois não se dá mais. É para ser dada de forma ininterrupta, né? E isso vai acontecendo ao longo da infância e adolescência. Vai chegar um ponto em que, de acordo com as terapias, né, com as equipes de intervenção
E de acordo com o médico, ele vai fazer o desmame da medicação, a retirada gradativa ou a substituição, porque vai se levar em conta outras questões. Mas é uma necessidade. E a Beth está dizendo uma coisa que é importante: tem que esperar fazer o efeito. A família também, às vezes, quer, na primeira semana, já ter um milagre acontecido. Calma. Esse organismo tem até 15 dias para começar a se adaptar de verdade à medicação. Tem casos que é de imediato, mas no geral é até 15 dias. Né? Esse efeito de organização do nosso corpo em relação a esse corpo estranho. É lógico que eu vou encontrar médicos que vão dizer o que a Beth está dizendo. Vão tirar férias do remédio, não dão nos fins de semana. Cuidado. Eu não defendo essas férias, apesar de que tem profissionais que defendem. Mas essas férias, né, esse tempo de não uso da medicação, ele dá ao organismo tempo suficiente para criar barreiras de proteção contra o remédio. E quando ele for acontecer de novo, o efeito que aqui acontecia antes não é mais possível, porque agora eu estou com respostas de defesa a esse medicamento que para o corpo é considerado um elemento estranho, um corpo estranho, tá bom? Então, é uma outra questão importante, essa questão da medicação. Hiperatividade é um sintoma. TDAH é um diagnóstico, é um transtorno, é uma condição. Quando a gente fala, ele é muito agitado. Eu não posso achar que uma criança agitada seja TDAH. Cuidado. Como eu disse, tem que se apresentar esses sintomas todos antes dos 7 anos de idade. Tem que estar presente em seis sintomas, pelo menos, da desatenção, da impulsividade e hiperatividade. Tem que se repetir em 2 ou 3 ambientes diferentes. E eu tenho que descartar outras situações antes de pensar nisso. Uma criança que nunca foi agitada, de repente apresentou-se agitada, eu tenho que observar qualquer situação de mudanças familiares, escolares, conflito familiar, abusos físicos, abusos sexuais, doenças ou desconforto fisiológico que provoque esse mal-estar. Então, se essa condição está associada a isso, resolveu-se isso, a agitação da criança enquanto a apresentação desaparece. O TDAH, ele independe disso, ele está presente desde sempre, tá? Beth está dizendo que o sono acalma a parte motora e é importante para a aprendizagem. Com certeza, a gente tem que estar bem para o dia seguinte, né? É importante, a neurociência fala muito das memórias, com certeza. Durante o sono, inclusive, Beth, durante o sono, tudo aquilo que você ouviu e aprendeu durante o dia será filtrado. Nosso cérebro tem essa capacidade de filtrar, guardando aquilo que tem uma representação para nós e deletando aquilo que não é relevante. E aí a gente vai retendo essa informação, guardando a partir desse registro de memória para a memória de longo prazo. E quando eu precisar dela, eu vou resgatar, eu vou evocar essa informação. E no caso do TDAH, que tem uma qualidade de sono, 80% das pessoas com TDAH têm prejuízos no sono. Consequentemente, estão sempre cansados porque não têm uma qualidade adequada de descanso, que é o sono, a reposição, né? Vamos lá, outra questão interessante para o TDAH. TDAH está presente desde sempre, não é um transtorno inventado, não é um transtorno de moda, já existe desde 1798. Diversos relatos na literatura médica, psicológica já trazem aí episódios de TDAH. E hoje cada vez mais estudado, cada vez mais presente, com um percentual bem significativo de ser uma condição genética, herdada. Tem sempre alguém na família com alguma condição para o TDAH ou com qualquer outro transtorno que aumenta os riscos para o TDAH. É muito similar às questões do autismo nesse contexto da genética, mas também pode ser genético por mutação de genes a partir da interferência de fatores ambientais, né? Então, a gente apresentou o TDAH, apresentou os tipos, mostramos o SNAP-4, que é essa escala primeira de observação para o TDAH. Lembrando sempre que, quando eu falo que os sinais, os sintomas se apresentam antes dos 7 anos, mas é bem complicado se fechar um diagnóstico antes dos 4 anos de idade, né? 4 ou 5 anos de idade é bem complicado se fechar esse diagnóstico.
mesmo que se fique atento, é bem complicado para não se precipitar, confundindo aí TDAH com energia em excesso, ainda mais agora que nós passamos por esse período, estamos vivendo esse período de isolamento social e a criança está sem poder de verdade vivenciar, né, as práticas psicomotoras, os espaços livres, e aí vamos ter possivelmente muitas confusões de diagnóstico por achar que aquela criança que está agitada, que é o que vai acontecer com o retorno presencial, muitas crianças agitadas, muitas crianças com comportamentos diferenciados que não poderão ser confundidos com TDAH nem com outra condição diagnóstica, porque a gente vai levar em conta o longo período de isolamento social sem poder participar de nada, e quando se volta à vida normal, vai querer mesmo correr, explorar, subir, descer, cair, levantar, né? São situações que vão acontecer normalmente, a gente vai ter que dar esse desconto. Bom, o TDAH chegou para os nossos espaços de atendimento com problemas na fala, trocas, distorções, omissões. Vamos ter TDAHs com estereotipia motora, não vamos confundir isso com autismo. TDAHs que balançam as pernas o tempo inteiro, como eu estou balançando aqui agora, desde o começo da live. Vamos ter tudo isso que não pode ser visto de forma isolada como uma condição diagnóstica. É importante lembrar disso. O conjunto é que classifica uma condição X para o diagnóstico, e não sintomas isolados, situações isoladas, né, que podem aí ser confundidas porque vivemos a chamada era da patologização. A gente olha um comportamento qualquer e já diz, é isso, é aquilo, apontando uma condição diagnóstica por uma situação isolada. A gente não conhece, às vezes, o contexto de vida e acaba já pensando numa situação de forma precipitada. Então, chegou no seu espaço de atendimento fonoaudiológico, terapêutico, ocupacional, psicológico, psicomotor, pedagógico, psicopedagógico, mas eu preciso criar ferramentas de intervenção para esse sujeito. Ok. TDAHs são pessoas inteligentes, mas tem prejuízos no desenvolvimento dessas inteligências em função dos sintomas que o TDAH traz. Então, é importante sempre observar como esse sujeito melhor se desenvolve. Que tipo de resposta ele dá melhor a você, ou como é mais fácil chegar até ele para desenvolver capacidades que eu sei que ele tem. Como eu consigo trabalhar as dificuldades dele, como eu consigo trabalhar as capacidades dele, se eu não sei o melhor caminho para chegar até ele. Eu já comprei vários recursos e nenhum funcionou. Primeira coisa a se fazer, depois de todo o processo que se faz de entrevista familiar, de avaliação com o paciente ou com o aluno, o que eu devo fazer nesse momento? Inclusive, no momento da avaliação, você já vai descobrir sinais importantes que a pessoa vai dar, mostrando como ela melhor se desenvolve. É o que a gente vai chamar de estilos de aprendizagem. Como eu melhor aprendo? Eu melhor aprendo lendo, copiando. Tem pessoas que aprendem melhor assistindo aulas. Tem pessoas que aprendem melhor ouvindo a aula. Tem pessoas que aprendem melhor marcando no texto, experimentando a situação. Então, é necessário que antes de pensar em qualquer estratégia de intervenção, eu estou falando de todas as ordens, seja ela pedagógica, seja ela institucional ou clínica, eu preciso identificar como esse sujeito melhor abstrai as informações do meio. Ele é mais visual, ele é mais auditivo, ele é mais sinestésico, ou ele é auditivo e visual, ele é misto, ou ele é sinestésico e visual. Como ele melhor abstrai as informações que são levadas até ele? O que mais chama a atenção dele no processo de trabalho para intervenção? Esse é o primeiro caminho que a gente tem que ter. Não adianta pensar numa estratégia que vai contrária à forma como esse sujeito funciona. É a mesma coisa de pensar no autista e ignorar o hiperfoco dele. O hiperfoco do autista é seu primeiro elemento de trabalho. É por ele que você vai chegar até o autista, é com ele que você vai estimular questões que você quer para sair dele e ir para outros caminhos. Em outras situações de trabalho voltado ao aprender, e esse aprender não pode ser pensado por quem está do outro lado aqui me assistindo, como leitura e escrita. Quando a gente fala em aprender,
Parece que quem trabalha na clínica já entende logo que é escola. Aprender é formal e não formal, sistemático e assistemático. Aprender é ler, escrever, calcular, comunicar, interagir, tornar-se independente e vir de forma funcional, tá? Tem alguma coisa interferindo? Tá balançando? Não sei, tá normal aqui. Deve ser a internet, não, Poliana? Não sei. Então, o que eu preciso fazer nesse processo antes de pensar em qualquer estratégia de intervenção? Analisar como esse sujeito melhor abstrai as informações que eu estou trabalhando, que caminho será mais fácil conduzir até ele. E aí eu vou ver que autistas, por exemplo, são mais visuais, né? Surdos são muito mais visuais porque precisam dessa linguagem dos sinais. O TDAH, qual o caminho dele? Ele aprende melhor como? Vivenciando, vendo, ouvindo, experimentando. É sempre importante lembrar disso. Valniza, na fase adulta, o trabalho tanto pode ser de base medicamentosa, dependendo de como ele tem prejuízos no contexto comportamental, como também de ordem psicológica, né? E se for no contexto de aprendizado, também com a abordagem psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Tem casos que tem aí problemas, inclusive, de fala associados em consequência do TDAH, e pode precisar também da fono. Mas, no geral, é medicalização, abordagem psicológica e até neuropsicopedagógica ou psicopedagógica, dependendo do contexto, tá? Mas o primeiro ponto é a pessoa adulta se perceber enquanto apresentação sintomática para essas dificuldades, buscar por essa avaliação psiquiátrica ou neurológica com uma necessidade de melhor se trabalhar. Não vai adiantar alguém fazer por ele, não vai funcionar. É diferente da infância que você ainda é levado e trabalhado nesse sentido. Na vida adulta, o primeiro passo é o sujeito se entender. Porque aquela pessoa que não recebeu o diagnóstico na infância, na vida adulta, ele tem a liberdade de perceber quais foram os prejuízos que ele teve ao longo da sua vida inteira, que podem estar dentro do TDAH. E é ele que vai fazer esse relato junto ao profissional médico no processo de avaliação, para que assim se veja dificuldades relativas a sono, a relacionamentos, comportamentos mais hostis, né, intolerantes, que podem demandar aí não só de abordagem medicamentosa, mas principalmente de abordagens psicológicas, né? As terapias cognitivo-comportamental são muito bem-vindas, além de outras. Psicanálise também é muito importante para adultos, né? E há uma compreensão muito boa de tudo isso e acaba sendo necessário esse olhar dele com ele mesmo para que assim ele possa buscar. Tá? Eu já tive casos aí de situações que a esposa queria que eu orientasse como ela fazia para levar o esposo ao médico porque ele tinha o TDAH ou outra condição, mas não se percebia dessa forma. Não vai adiantar. Não vai adiantar porque eu não estou falando de uma condição que coloca a vida de alguém em risco. Estou falando de uma condição que coloca ele em risco enquanto relacionamentos, vida profissional. É ele que tem que perceber as dificuldades que ele tem sofrido para, sim, buscar, por conta própria, essa ajuda para que os resultados aconteçam. Por isso que é interessante essa sua fala aí, para a gente entender que na vida adulta existe aí essa particularidade, tá? Não adianta ninguém fazer por ele. Ele tem que fazer esse caminho. É lógico que alguém pode incentivar, orientar, mas é importante que ele se perceba na condição de necessidade para isso, tá bom? Bom, estamos quase chegando aqui ao fim da live, mas eu acho que o Instagram já me deu um pouco mais de 1 hora. Eu vou ficar até a live cair, tá bom? Acho que o meu Instagram já segura um pouco mais de 1 hora. E falando aí nesse contexto dos estilos de aprendizagem, a dica que a gente traz aqui é esse baralho, que é o baralho Estilos de Aprendizagem, Detecção e Estratégias, que auxilia o profissional a identificar o estilo de aprender do sujeito, que é o seu perfil de aprendizado, traçando aí um perfil representacional, que é ativo, reflexivo, teórico e pragmático, e as predominâncias desse estilo, que é
visual, auditiva, sinestésica, que é o que a gente citou aí como interessante. É um baralho super interessante, que são perguntas e respostas, e aí você vai fazendo o somatório das respostas e identifica melhor o estilo de aprender de cada um, tá? E complementando esse baralho, eu trago esse da professora Simaia Sampaio, que é o baralho Aprendendo a Aprender, que é um baralho com 100 perguntas, muito interessante esse baralho, porque aqui ele leva o aprendente, e é interessante para o TDAH, a refletir sobre seus comportamentos em sala de aula, em casa, com relação às tarefas, com relação à vida social, às emoções. É um baralho que trabalha a reflexão sobre o aprender e sobre questões que esse sujeito pode trazer. É excelente esse material, tá? Então a gente mostrou aqui 5 baralhos, que foi o baralho TDAH criança e adolescente, TDAH adulto, a limpeza dos pensamentos, terapia cognitivo-comportamental, estilos de aprendizagem e aprendendo a aprender. E a gente tem uma live marcada na próxima semana para mostrar como funciona esse recurso chamado Criativo Look, que é um material espetacular para adolescentes e adultos, tá? Alguém está dizendo aqui, eu não sei o nome da pessoa, Stephanie. Descobri que meu filho tinha TDAH com 4 anos, hoje vai fazer 8. Agora, recente, descobri que ele também tem o TOD. Aprendi bastante coisa no decorrer desse descobrimento. E o TOD é uma questão que merece uma atenção especial, porque precisa, viu, Stephanie, da participação da família no processo de intervenção, principalmente psicológico, porque às vezes esse TOD, né, esse transtorno positivo desafiador, pode levar a família a se envolver de uma forma inadequada com alguns comportamentos, deixando que a criança torne-se aí o que o Gustavo Teixeira chama de reizinho da casa. Então, o TOD com TDAH precisa sim de intervenção medicamentosa em muitos casos, mas acima de tudo comportamental. A intervenção comportamental para o TOD com TDAH é muito importante, né? O TDAH traz aí a necessidade de alguns medicamentos e o TOD de terapias. As terapias fazem sim a grande diferença para que esse TOD não ganhe uma dimensão maior de comportamentos, né? Conforme vai chegando aí na adolescência, tá bom? Bom, eu acho que era basicamente isso que a gente ia conversar hoje nessa live. O TDAH enquanto condição presente em um percentual significativo de estudantes enquanto vida escolar, que traz aí como necessidade um olhar por parte do professor, por parte da família, para identificar o quanto antes sintomas que podem apontar para o TDAH, para assim buscar uma avaliação neuropediátrica, né? Um abraço aí para o meu querido amigo André Pessoa, que é uma referência aí no trabalho voltado a transtornos do neurodesenvolvimento, o André Cabral e o Sávio Caldas, que são 3 neuropediatras de referência no estado do Ceará. Digo e confio no trabalho dos 3, e também do Alexandre Aquino, que é um psiquiatra infantil de excelência no trabalho que faz aí no diagnóstico não só de autistas, como de outras condições de transtornos, né, do neurodesenvolvimento, em especial TDAH, TOD e outros quadros que envolvem comportamentos, tá? Bom, e aí mostramos que a importância desses profissionais, desde cedo da família, identificar os sintomas, mas não achar que só isso é condição suficiente, mas observar o tempo de apresentação, né, como esse sintoma se manifesta em ambientes diferentes, ou se ele se manifesta, e que tipo de prejuízo ele traz na vida escolar dessa criança, adolescente ou adulto, na vida social e na vida familiar, se existem outras situações de observação, como a Stephanie colocou, né, a condição de observar o comportamento desafiador, no caso do TOD, que é importante também, quanto antes perceber e já começar a buscar por intervenção, além de também não confundir isso com outras condições. Por isso que o critério para o diagnóstico do TDAH é esse descarte de outras condições diagnósticas antes de pensar na condição para o TDAH, tá?
é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o autismo, a deficiência intelectual, os transtornos de aprendizagem, os transtornos da comunicação, os transtornos motores. Boa noite, Cíntia. Assim como os diversos transtornos que compõem hoje os transtornos do neurodesenvolvimento, ok? Desde a infância até a vida adulta vai ter aí algumas complicações. É importante observar no TDAH, 80% deles têm dificuldade em iniciar o sono, portanto, uma orientação à família é esse cuidado aí com o que é estimulante, com o que é relaxante no contexto noturno, para não ter prejuízos maiores com o sono. Muitos apresentam dificuldades na aprendizagem e também alguns apresentam transtornos específicos da aprendizagem, no ritmo desse aprender principalmente. Alguns podem trazer comorbidades como alimentação, dificuldades no contexto alimentar ou excesso na ingestão de alguns alimentos. Por isso que tem que ter esse trabalho também aí de observação familiar e de uma abordagem nutricional em alguns casos. Alguns TDAHs podem ter uma dificuldade, uma demora maior nesse tempo de controle dos esfíncteres, né? Uma dificuldade que pode aí depender de cada caso, mas pode acontecer. Problemas de linguagem podem estar associados ao TDAH, por isso eu falei da importância do fonoaudiólogo. Essa semana alguém me perguntou se eu era fono, porque eu sempre falava de fono. Eu digo, eu não falo do trabalho do fono, eu falo de situações que merecem a atenção do fonoaudiólogo, né? E eu não estou falando como fonoaudiólogo, estou falando como um terapeuta ocupacional que sabe a importância de um fonoaudiólogo junto de uma equipe multidisciplinar. Então, quando eu falo de linguagem, eu não estou falando como fono, estou falando de situações que o fono pode ter um olhar mais apurado, porque é a área de trabalho dele. Mas pode ter aí, nesse contexto, dificuldade na memorização de sons de letras, atrasos de fala, as nuances e prosódias da linguagem podem estar comprometidas, fala compulsivamente, fala rápido demais porque pensa rápido demais, pode ter lacunas no desenvolvimento da linguagem e na própria estruturação da linguagem. Né? Dificuldade em lidar com tempo, procrastinação é a palavra, deixa para depois e acaba acumulando atividades. E aí uma chamada para a família de administrar esse tempo em casa para não gerar problemas com acúmulo de tarefas, né? E as dificuldades de funcionamento executivo que a gente já citou muito. Tem muita coisa do autismo, Beth. Parece muito com o autismo. A Beth disse que já recebeu TEA e depois de 6 meses mudou para o TDAH. É verdade, tem muito do autismo. É um transtorno do neurodesenvolvimento como o autismo, é genético ou multifatorial como o autismo. Tem muitos prejuízos como sono, linguagem, como o autismo. Pode ter estereotipias como o autismo, mas as particularidades do autismo são distintas, né? Que é aquele prejuízo na comunicação social e os comportamentos que são muito padronizados, que pode acontecer no TDAH, mas é muito isolado, episódico, não é tão recorrente quanto. Além da sensorialidade, que é muito acentuado no autista, e no TDAH pode não ser tanto, né? Bom, gente, eu acho que é basicamente isso. E uma informação importante. 25% dos alunos com TDAH na educação básica não concluem o ensino médio, tá? E poucos podem não chegar a concluir a faculdade. Muitos podem abandonar a escola e outros podem mudar o tempo inteiro de curso por uma inquietação nesse sentido de busca por alguma coisa que seja prazeroso e que retenha aí um tempo maior de tolerância. É bem interessante isso. Fora a necessidade de observação de comorbidades, como o transtorno obsessivo-compulsivo, que pode acontecer em alguns casos, transtornos ansiosos, questões como o próprio TOD aí que alguém citou, e outros quadros. Até 50% das pessoas com TDAH têm transtornos específicos da aprendizagem, dislexia, descalculia, disgrafia ou desortografia associada, tá bom? Bom, eu acho que era basicamente isso que eu queria falar com vocês. A gente já deu curso sobre TDAH e TOD, já deu curso de estimulação cognitiva e TDAH, mas é sempre bom reforçar para vocês informações sobre assuntos como esse. A gente tem feito toda semana uma live e toda semana nós temos 2 aulas em cursos online que acontecem sempre à noite, com cursos específicos. Estamos com vários cursos acontecendo.
orientação e supervisão profissional, neuropsicopedagogia e atuação profissional, autismo e deficiência intelectual, e iniciamos ontem AE em debate. E na próxima semana a gente inicia função executiva e cérebro social. É um assunto muito interessante, onde a gente vai tentar trabalhar em cima de cada subdomínio da função executiva o uso de ferramentas de intervenção lúdicas e educativas, intelectuais, voltadas aos contextos de aprendizado e aos contextos de intervenção de ordem geral, tá bom? Tia Lia, boa noite. Boa noite a todos que se fizeram presente. Quem quiser sugerir temáticas aí para as nossas próximas lives, pode sugerir. A gente vai fazer essa aqui, próxima semana, sobre Criativo Look. Só mostrar para vocês, é um jogo simples, de um tabuleiro de resina, com muitas peças. E ele tem 7 cartilhas, aqui tem 5, mas são 7 cartilhas. Cada cartilha dessa aqui tem várias atividades, são mais de 200 atividades, onde se trabalha raciocínio lógico, estratégias mentais, a partir do uso desse tabuleiro, que a gente vai mostrar passo a passo na live como se usa esse recurso, estimulando aí diversos aspectos do aprendizado. Aqui se fala sobre aprendendo a ver e raciocinar, futebol e raciocínio lógico, iniciação à matemática, desafios preparatórios, do número ao cálculo, e tem os 2 novos, que são pontos turísticos do Brasil e outras informações culturais e esportivas. Então, são vários recursos em um mesmo jogo. Tá bom? Depois dessa live da próxima semana, a gente pensa aí uma outra temática que seja interessante para cada um de vocês nos espaços de atendimento. Podem ir lá no meu direct, sugerir algum tipo de temática que queiram que eu converse nas lives. A gente já falou sobre autismo há 2 semanas atrás e temos falado sempre desses assuntos. Falamos sobre AE na semana passada, assuntos que fazem parte da nossa prática diária de trabalho, tá bom? Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem tiver interesse em mais informações sobre os cursos, é só me chamar no direct ou pelo WhatsApp. E aí a gente está sempre dando resposta a vocês de tudo que está acontecendo, tá? Falamos sobre TDAH e todo esse universo que permeia aí as situações de compreensão para esse transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. A gente pincelou os principais pontos, mas é um assunto que merece um aprofundamento cada vez maior por parte de profissionais da educação, da saúde e da ação social. TDAHs têm direitos, como qualquer sujeito, mesmo ainda não assistido pelas políticas voltadas ao serviço de educação especial, o TDAH se faz como direito desse aluno no espaço escolar de ter adequação de pequeno porte e qualquer ferramenta de acessibilidade à sua condição. O Enem faz isso e a escola precisa fazer. O Enem dá 1 hora a mais de prova, uma sala à parte com menos pessoas e uma pessoa para ler a prova para esse aluno, se assim ele solicitar. A escola precisa, no mínimo, adequar atividades e respeitar a forma como esse sujeito se apresenta no seu processo de aprendizado. Se a gente fizesse isso na vida escolar, a gente não teria a necessidade de solicitar isso lá no Enem. Se faz no Enem, enquanto 14 anos de trabalho escolar não é feito. Portanto, é uma mensagem que eu deixo para a gente refletir. Será que a gente está deixando para a última etapa qualquer tipo de acessibilidade? Não seria interessante trabalhar 14 anos de acessibilidade para não precisar disso na última etapa? Vale a pena uma reflexão, tá? Em cima disso é importante dizer, o autismo só está na escola hoje porque nós transformamos ele em pessoa com deficiência no dia 27 de dezembro de 2012, com a Lei 12.764. Será que eu vou precisar transformar o TDAH, TOD, a dislexia, a descalculia, a disgrafia, a desortografia, qualquer outro transtorno comportamental, qualquer outra condição de dificuldade em deficiência? Eu vou precisar transformar tudo em deficiência para entrar no serviço de educação especial e nas ferramentas de inclusão dentro da compreensão da escola? Será que qualquer aluno em condição escolar não é aluno de direito?
de acessibilidade. Não confundam a educação especial como um serviço voltado à pessoa com deficiência. A educação especial, enquanto serviço, é para qualquer pessoa na sua condição de diversidade. Seja a pessoa com deficiência, seja a pessoa em presídio, o homem do campo, os remanescentes de quilombola, o índio, a pessoa que não estudou e agora está fora de faixa etária e volta a estudar, que é a educação de jovens e adultos. Seja quem for que precisa de acesso, a educação inclusiva tem que dar cobertura. Não estou falando do AEE, que o AEE é um serviço X da educação inclusiva. Mas a educação inclusiva é um movimento inteiro que promove aí situações a partir de serviços da educação especial, que não é só o AEE. É o cuidador, é o profissional de apoio, é a acessibilidade física, é o intérprete, é o guia-intérprete. É tudo aquilo que eu posso usar como ferramenta, chamada tecnologia assistiva, que é qualquer recurso humano, material, que pode facilitar a vida de quem tem qualquer dificuldade. Que a gente possa repensar o que é incluir. Incluir é garantir acesso com permanência, permanência com investimentos que tragam algum tipo de sucesso, seja ele qual for esse sucesso. Que a gente pense um pouco sobre isso. O TDAH está abandonando a escola por falta de assistência, porque não se entende que é um sujeito que precisa de ferramentas acessíveis. Quando a gente fala de 8% dos alunos em idade escolar com TDAH, parece que é muito, e não é. 17% da população mundial tem dislexia, e ela ainda não é entendida como uma situação que merece atenção especial. Ainda bem que nós temos uma imensa população de profissionais com capacitação e formação específica, enquanto pós-graduação em psicopedagogia e neuropsicopedagogia, que é quem tem dado assistência às pessoas com TDAH e com qualquer transtorno específico da aprendizagem. Essa é a minha mensagem de hoje. Que a gente aprenda sobre tudo, para quando esse aluno, esse paciente chegar buscando por qualquer intervenção, a gente não diga que não trabalha com ele. A gente busque qualquer ferramenta que dê a ele acesso e qualquer possibilidade de sucesso pessoal, profissional, relacional e afetivo. Eu acho que essa é a nossa missão, não enquanto vocação, mas enquanto ação profissional. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês. O Instagram me deixou ficar mais 15 minutos, eu acho que deixaria mais. Eu ainda não fiz o teste, mas eu acho que o Instagram já aumentou o meu tempo de live para mais de 1 hora. Já estamos aqui há 1 hora e 15 minutos e ainda não caiu, né? Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos. É sempre um prazer conversar com vocês. Segue aí a minha página no Instagram, convide colegas a nos seguir. A gente está querendo chegar aos 15 mil seguidores. Vão lá no nosso canal no YouTube, Wilson Cândido Braga, se inscrevem lá. A gente está quase fechando 5 mil seguidores para a gente continuar alimentando aí as nossas páginas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por todos aqui presentes e em breve a gente traz mais novidade para vocês. Beijos, boa noite.